Comigo o Marino dos Santos, presidente da União das Associações Comunitárias de Bento Gonçalves, a União das Associações de Bairro, né? Boa tarde, Marino, bem-vindo à TV Cidade. Boa tarde, Antônio, boa tarde aos telespectadores. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui comentando algo sobre a entidade. Marino, tu foste eleito quando? Foi no mês de abril. Abril, recente a tua eleição. Abril, recente. Então a gente está aí começando um trabalho, engatinhando, né? Fazendo um trabalho de organização junto às associações. Tu pertencia a qual associação? Eu pertencia e ainda pertenço atualmente até a associação do Bairro Borgo. Do Borgo, Tá. E me diz uma coisa, projetos, que planos tu tens para a União das Associações? Eu acho de extrema importância para a comunidade, para a população, essas associações de bairro. É a forma que elas têm de se unir e ter força para reivindicar. Aí todas elas juntas, na união das associações comunitárias, certamente terão muito mais força ainda. Como é que funciona isso lá contigo agora? Quais são os teus projetos, teus planos, Marino, tua diretoria? Bom, o novo projeto, Friso, assim, foi, após a eleição, organizar a casa, né? Buscar resgatar junto as filiadas, que são as associações, buscar resgatar a credibilidade que estava embaixo. Tá? Então, vamos começar agora daqui para frente fazer um trabalho de organização, chamar esse pessoal e está assim sendo satisfatório, o pessoal está acreditando em nós, né? E no sentido de apoio, ajudar a buscar através do próprio poder público, né? Porque isso acontece em outros municípios também e é interessante. Posso citar algumas cidades onde a gente já tem conhecimento, Caxias do Sul, e então assim, estamos fazendo um trabalho, já começamos a fazer trabalho. Por exemplo, o ACB junto com a Associação Caminhos da Eulália, né? Sim. Já está tendo coisas novas, ruas começando a ser pavimentadas através dos moradores daquela associação, junto com a ACB. Estivemos agora também há poucos dias no bairro Jardim Glória, com o presidente Neri, também lá, um trabalho em parceria. A rua Ivo Todescato também, nos próximos 20 dias, será feito o começo, iniciar o começo da obra daquela rua na pavimentação basáltica. Então, nós estamos assim, a tão curto prazo, pouco tempo que a gente está na posição, na presidência, estamos assim tendo um retorno bom, estamos sendo ouvidos, entendeu? Assim, vereadores estão nos apoiando, então a gente vê as próprias empresas, iniciativas privadas que estão vendo que há uma diferença de condução, de gestão. De gestão, as opiniões estão sendo passadas, ouvem, perguntam. Então a gente está dizendo, a gente quer mudar, quer ajudar em todos os sentidos, né, as comunidades. Marino, me diz uma coisa, eu tenho comigo, e sempre disse isso, até escrevi sobre isso, as associações de bairro deveriam ter uma força extraordinária perante os poderes públicos de uma forma geral, desde que houvesse realmente, por parte da população, uma união em torno da sua associação de bairro. Então, quando tem um representante, é indicado alguém do bairro, daquela associação de bairro, para participar de um conselho comunitário, de um evento, etc., ele teria que reunir o seu bairro, a população do seu bairro, para discutir o assunto, para ter a posição dos moradores daquele bairro a respeito daquele assunto. Mas me parece que, na verdade, não é bem isso que acontece. Os presidentes de associações, eles não convocam os seus habitantes lá, os seus moradores, para discutir determinados assuntos. Eu até vou ser específico num deles daqui a pouco. Então,
Aí, de repente, alguém vai dizer assim, mas não adianta convocar, o pessoal não vai. Então, aí, peraí um pouquinho. Se a pessoa é convocada, recebe um convite para participar de uma reunião da associação do seu bairro e não vai, então ela perde completamente o direito de reivindicar qualquer coisa e reclamar. Tu está pensando em alguma coisa nesse sentido, Marino? Já pensamos, já comentamos e já passamos em 2 reuniões para os presidentes que, assim, ó, que as pessoas que forem compor a chapa nas associações dentro da sua comunidade, que tenham um comprometimento. Porque se não haver um comprometimento, não tem razão para que aconteça e que tenha essa linha e essa chapa continuar. Então, assim, ó, no cumprimento do estatuto, o estatuto ele é bem claro, que diz, aquelas pessoas que não têm o comprometimento devem de ser substituídas. E que isso não vinha acontecendo, tu tens razão no que tu colocaste. Então, assim, ó, até nas representatividades da OACB em relação aos conselhos de extrema importância para a entidade Marino, e para o município. Se interromper para eu falar de um conselho que eu participo já há 20 anos dele, que é o Conselho de Saúde. Eu não sei se aqueles que representam os bairros, eles são substituídos assim, de tempo em tempo, se eles realmente reúnem depois das reuniões do Conselho, se eles convocam os moradores para dizer, olha, foi discutido isso, aquilo, foi decidido, mostram, leem as atas, arquivam as atas dentro das associações de bairro. Eu não sei se isso é assim que funciona, mas no meu ponto de vista deveria ser assim, né? É assim, Antônio, na realidade, estou sendo claro que não vem acontecendo isso, não acontecia isso, não acontecia. Mas a partir desse momento em que eu assumi, eu já vim com essa proposta porque já era um projeto, né, de mudar essa situação. Então, essa situação dentro dos próprios bairros realmente não vem acontecendo. Eu participei ontem numa reunião no bairro Vila Nova, onde tinha o presidente e mais uma pessoa. Da outra associação, o presidente e mais uma pessoa. Então, mas eu acho que vou apostar, eu sei por que isso acontece. Falta credibilidade da população. De repente, vocês fazendo um trabalho de divulgação para criar confiança. Não, nós vamos lá porque realmente vai acontecer, realmente nós vamos poder reivindicar e isso vai ser levado às autoridades, às nossas reivindicações, etc. Levada para os conselhos comunitários, aquela coisa toda. Eu acho que um trabalho importante é esse aí. Aí não vai acontecer essas coisas. No momento que a pessoa acredita, não, realmente, olha o que acontece com o orçamento participativo, a consulta popular. No começo era uma coisa, quando as pessoas viram que muita coisa acontecia, passaram a participar. Olha, eu acho que deu mais de 20 mil eleitores em Bento votando na consulta popular esse ano. Por quê? Credibilidade, né, Marino? E em relação a isso, sobre o orçamento, a OACB esteve presente. Inclusive fizemos reuniões, nos colocamos à disposição e teve urnas em alguns bairros e naqueles bairros que não tiveram urnas a gente incentivou através dos próprios presidentes que fizessem o comunicado aos moradores que fossem votar, né, porque é de extrema importância. Quando se trata de projetos interessantes, temos que votar, temos que estar ativo nessa situação. Então eu acredito assim, Antônio, que nós precisamos, a partir desse momento, a OACB, a entidade o ACB, ela precisa resgatar a credibilidade, sim. Marino, nós temos um telespectador, Leila Pasquete, no telefone, que ela quer te fazer uma pergunta. Boa tarde, Leila. Boa tarde, Antônio Cristo. Boa tarde, seu Marino. Um prazer vê-los na televisão e prestando contas da cidade. Eu tenho apenas uma dúvida, que é direta ao seu Marino. Ele falou bastante em pavimentação, que ele tem conseguido na gestão dele. Sim. Gostaria de saber se ele conta com o apoio irrestrito do Poder Executivo. A Leila chegasse a ouvir a pergunta? A Leila está querendo saber, ela ouviu, está assistindo a gente, e ouviu comentários que estão reivindicando pavimentação de ruas, etc. e tal. O que ela quer saber é se tu está encontrando, vocês das associações de bairro, estão encontrando receptividade junto ao poder público com essas reivindicações. Olha, eu tenho... É isso, Leila? Muito obrigada, viu, Antônio? Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, obrigado por ter ligado, Leila.
Leila, obrigado pela pergunta. E assim, ó, eu até comentei ontem nessa reunião, assim, ó, que eu até estou surpreso pela receptividade que a gente está tendo junto ao poder público. Em tão pouco tempo, já é a terceira vez que a gente está sendo recebido de portas abertas com o prefeito, secretários, enfim, vereadores, talvez pelo conhecimento que tenham pela gente, né, e sabendo e depositando na gente a credibilidade que a gente merece. Então, assim, ó, hoje à tarde, por exemplo, às 3 horas, tem a reunião marcada com o prefeito, com a comissão da UACB. Então, estaremos lá trabalhando e fazendo algumas reivindicações junto ao prefeito para que nós possamos ter condições de trabalhar e prestar assistência às associações que estão totalmente perdidas nas questões sociais, burocráticas. Enfim, tem associações que estão assim, nos procurando todos os dias, e até é uma surpresa assim, de 15 dias para cá, mas uma surpresa positiva, né? Porque associações que estão com eleições vencidas e que não buscam, né, regularizar a situação, e aí não regularizando a situação, junto à própria comunidade, já ganham descrédito, porque é aquela coisa de querer se perpetuar, sabe, ali. Então, já fica uma coisa meio que vinculada, aí perde a credibilidade junto aos órgãos públicos e assim sucessivamente as coisas. Alternância? Então, alternância assim, nas diretorias? Na realidade, assim, ó, até essas questões de estatuto, né, tem que ser muito revisto, e nós estamos montando uma equipe aí para rever, né, e para fazer um trabalho onde possa clarear bem de que maneira é que a comunidade, que o presidente, junto com sua diretoria, possa administrar a sua entidade. E eu não me recordo se eu comentei antes, até o próprio estatuto da UACB tem que ser revisto, porque eu acho que tem coisas ali que está errada, e lá no passado eu não concordei, mas aí é um trabalho que nós precisamos... Agora vamos fazer para estudar isso aí, né, Marino? Mas, enfim, Marino, a TV Cidade ela vai estar à disposição das associações de bairro. Se precisarem transmitir algumas coisas para os nossos moradores, cada um para o seu bairro, ou a associação transmitindo de uma forma global. Agora, tem que haver também a receptividade dos moradores. Unam-se em torno das suas associações, cobrem do seu presidente de bairro a participação deles. O Conselho de Saúde, cobrem do representante, cobrem do presidente o que está acontecendo dentro da saúde de Bento. Aí, com certeza, as coisas vão funcionar. Marino, muito obrigado a tua presença aqui. A TV Cidade agradece bastante e fica renovado aqui o convite para que, eventualmente, tenha alguma coisa importante para ser dita para os presidentes de associações de bairro ou da UACB. Chega aqui e nos fala. Muito obrigado a tua presença aqui, Marino. Eu agradeço a oportunidade e, ao mesmo tempo, quero fazer mais uma colocação. Nós estamos agora, dia 14, promovendo um jantar da UACB, já para começar a fazer um trabalho assim, Antônio, de buscar com as suas próprias pernas, né, fundos, né, segurança da entidade, para não estar dependendo só de poder público. Então, assim, contra a opinião de algumas pessoas, mas esse é um projeto que a gente tem, né, estamos aí, o poder público no momento aí tem visto que a gente tem boas ideias, e a própria comunidade, as próprias associações que não vinham participando, hoje estão vindo junto a nós e querendo organizar, regularizar a situação das entidades. Então, assim, eu agradeço a oportunidade e estaremos sempre à disposição para qualquer convite aí, para qualquer tipo de colocação. Ok. Muito obrigado pela tua presença aqui, obrigado, telespectador, e una-se em torno de sua associação. Para ter força, tem que ser unidos. Unidos não serão vencidos. Muito obrigado a sua presença, amigo telespectador. Bom fim de semana e vá para Expo Bento nesse final de semana. Vai ter muito show interessante lá, além da visita aos expositores. Muito obrigado. Eu volto segunda-feira.